Deus. Vamos louvar o Senhor, amém? Se eu passar por um furacão, tu me cobres com tuas mãos. Na tempestade eu sei, estás comigo. Tua sombra me guardará. Se no deserto eu caminhar, seguro estou, estás comigo. Se nós cremos em tua promessa, nunca nos deixará. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Nunca nos deixarás, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Nas batalhas que enfrentei, tua força eu encontrei. Transformou minha dor num brado de louvor. Os leões vieram me tragar, me escondi no santo lugar. Em todo tempo, Deus, estás comigo. Se nós cremos em tua promessa, nunca nos deixará. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Nunca nos deixará, Deus conosco, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Se eu passar pelo fogo, nas montanhas e vales, Deus conosco, Emmanuel. Fórmula que viveu e numa cruz por nós sofreu. Foi morrendo que a morte ele venceu. Vive pois ressuscitou. Jesus Cristo, Filho de Deus. O mundo saberá que és Emmanuel. Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, Deus conosco, e Ele está aqui. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Nunca nos deixarás, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Tu estás sempre aqui, Emmanuel. Se eu passar pelo fogo, nas montanhas e vales, Deus conosco, Emmanuel. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala que o nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus que provê todas as coisas, e Ele está aqui. Amém? Quantos acreditam nisso? Vamos declarar isso.
Não serei mais amado do que eu já sou. Não depende de mim, nada que eu fizer pode te abalar, Senhor. Não são minhas obras que vão te agradar. Não serei mais amado do que eu já sou. Na tempestade eu sou, mas não vou parar. Ouço tua voz chamando meu nome como um vento a soprar. Atravessas o oceano pra eu não me afogar. Nunca tão perto como agora estás. Tu és Jireh, tudo pra mim. Jireh, tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Jireh, tudo pra mim. Sempre serás tudo pra mim. Sempre serás tudo pra mim. O que sinto aqui, não quero esquecer. No alto da montanha, posso ver tão claro o teu querer. Comigo estás ao anoitecer. O que sinto aqui não quero esquecer. Jireh, és tudo pra mim. Jireh, és tudo pra mim. Me contentarei em qualquer situação. Jireh, és tudo pra mim. Sempre serás tudo pra mim. Mas sempre serás tudo pra mim. Já sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que imagino. Completo sou. Eu já sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que imagino. Completo sou. Eu já sou amado, já fui escolhido. Eu sei quem eu sou e o que foi prometido. Eu já sou amado, mais do que imagino. Completo sou. Completo sou. Completo sou. Tudo és pra mim. 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 Tu és tudo pra nós, Senhor. Nós olhamos pra Ti, Jesus. Confiamos no Teu amor.
há Deus como nosso Deus. Vamos dizer isso, diga: não há Deus como nosso Deus. Aleluia. Te amo, Jesus, te amo, te amo, te amo. Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render, igual outro não há. Sua face
Paz! Sejam bem-vindos a mais um Paz News. Que isso? Eu tô muito feliz. Por quê? Porque vamos ter uma maratona MDA de adoração. Sério, que dia? Sério, dia 1º de outubro. Nossa, vai ser muito bom, né? Você Vai tá ser todo muito animado? bom, tô muito animado aqui. Tô muito animado. E lá vamos ter muita adoração, muito louvor e unção. Sério? Sério. Eu vou. Então bora. Mas peraí, Davi, hoje ainda é dia 26 e a gente ainda tem um montão de coisa pra falar pra eles. Por quê? Uai, dia 12 vai ter o dia da alegria. Pipoca, guaraná, algodão doce, a criançada toda vai vir pra igreja. Vou meter o louco, eu vou vir. Uai, eu também! Infelizmente, a gente já vai ficando por aqui. E esse foi mais um Paz News. E haja luz. A nossa reforma mal começou, mas nós já estamos trabalhando duro para receber nossa iluminação que vai chegar essa semana. E se você quiser colaborar com o projeto Visão do Futuro, no final desse culto você pode ir lá na parte de trás da igreja e assinar um carnê para contribuir com esse projeto. E lembrando também que dia 12 nós vamos ter a Marcha do Amor, que é o dia onde você pode colaborar com o projeto Amor em Ação, trazendo apenas um alimento não perecível para a gente montar a cesta básica. A gente vai distribuir essas cestas básicas para pessoas mais carentes. Então, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a pastora Maria, que ela vai poder te informar melhor, tá? Eu te vejo no próximo Paz News. Bom dia, família da Paz. Tudo bem com vocês? Que privilégio e que responsabilidade de trazer a palavra para vocês hoje. Hoje eu vou estar falando sobre o tema da minha mensagem, que Deus tem uma nova história para você. Quantos aqui já assistiram o filme e quando você começou a assistir aquele filme e você chegou ao final e que pena que o final não foi um final feliz e se decepcionou, Eu já assisti alguns filmes assim. Mas também eu já assisti filmes e até séries, Quantos aqui já assistiram séries? Não foi só eu que assisti não, gente? Que assistiu séries e que no final tem aquele final feliz, E isso é maravilhoso. O nosso Deus, Ele faz isso na nossa vida. Pode ser que a nossa vida, na minha vida e na sua, nós não tivemos, talvez não tivemos um começo de história muito boa. No meio da caminhada você teve alguma dificuldade. Mas eu quero te falar hoje que o que nós vamos estar falando hoje é sobre exatamente isso. Que Deus, Ele pode mudar a sua história, que Deus pode te dar uma nova história. E que Deus, Ele tem uma nova história para você, E para falar sobre esse assunto, eu vou estar falando sobre a história de Mefibosete, A história de Mefibosete começa com muitas tragédias, já começa, com muitas coisas ruins acontecendo na vida dele. Mas no final tem um final feliz, E nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida através da vida de Mefibosete. E a história dele está relatado em 2 Samuel 9, do 1 ao 13. Eu quero ler e vou estar lendo bem aqui no telão, se vocês puderem acompanhar. Diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém na família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar.
Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. O que nós podemos ver aqui é uma história muito triste. A Bíblia relata que Mefibosete, ele era aleijado de ambos os pés. Mas como foi que começou essa história? Essa história, o começo dele começa assim, o começo é assim. Mefibosete tinha apenas 5 anos quando o seu avô e o seu pai, Jonatas, foram para uma batalha. E nessa batalha eles morreram. E Mefibosete tinha uma ama que cuidava dele. Quando a ama soube da história que tanto o pai como seu avô haviam morrido na batalha e agora estavam sendo perseguidos, a ama tratou de pegá-lo nos braços e saiu correndo para proteger Mefibosete de ser reconhecido, porque ele era um dos herdeiros de Saul. E nessa correria que a ama pega ele pelos braços, sai correndo, de repente Mefibosete cai dos braços da sua ama e a ama cai por cima de Mefibosete. Mas ela não para, porque ela tinha um alvo para continuar, ela tinha que continuar aquela fuga. E ela não percebe, não presta atenção na situação em que estava Mefibosete. E continuou correndo muito. Mas quando ela chega a determinado lugar, e ela parou e foi observar, Mefibosete havia quebrado os pés. E já nessa hora, talvez já era tarde demais. Ele agora estava aleijado de ambos os pés. Então o que nós podemos ver aí é uma história muito triste. Alguém que nasceu de uma família real, que estava na linhagem de família real e de repente ele perde ali toda a sua família. Ele perde o pai, Jonatas, ele perde o avô, Saul, e ainda no final ele passa agora a ser deficiente. Então o que nós podemos ver é que nós podemos ver uma coisa muito interessante, é quando já Davi estava lá sobre o trono sendo rei, ele lembra de um voto que ele havia feito com Jonatas. A Bíblia conta que Jonatas era muito amigo de Davi. Em algum dos momentos, quando Saul perseguia Davi, Jonatas foi um dos filhos de Saul que defendeu e protegeu Davi para que a sua família não pudesse pegá-lo. E eles fizeram um voto de que mesmo em face da dificuldade, eles ainda iam continuar a sua amizade e a sua familiaridade. Então, o que nós podemos ver aqui é uma graça divina. A graça divina acontece na vida de Mefibosete quando o rei Davi, agora já estabelecido no seu trono, ele lembra-se agora do momento que ele fez aquele voto com aquele amigo. Quem era? O pai de Jonatas. E ele falou: se existe alguém na casa de Saul que eu possa recompensá-lo, que eu ainda possa honrá-lo, existe alguém? E aí ele pergunta, e o Ziba, que era um dos que trabalhavam antes na família de Saul e agora trabalhava para o rei, disse: existe sim. Existe Mefibosete. E ele está aleijado de ambos os pés. E agora Davi disse: manda buscá-lo para Jerusalém. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Veja só, aonde foi parar o Mefibosete? Em Lodebar. Segundo os historiadores, segundo pesquisas, falam que Lodebar era terra de ninguém. Era um lugar onde havia muita escassez, muita pobreza, e nesse lugar também havia muitas pessoas doentes. Agora Mefibosete se encontra nesse lugar. Foi adotado pela família de um certo homem chamado
Deixa eu ver aqui que eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome aqui do homem, que esqueci o nome difícil. Ele foi adotado por uma família. Daqui a pouco eu lembro para vocês. E aí ele foi adotado por aquela família. Só que Mefibosete perdeu o quê? A sua identidade. Ele perdeu a sua família. Ele perdeu seu pai, ele perdeu seu avô e a sua linhagem. E agora estava lá em Lodebar. Lodebar, um lugar onde ele estava esquecido. Lugar onde terra do nada. Como disse o profeta Amós, de uma forma até sarcástica, diz que Lodebar era uma terra do nada, né? E era lá exatamente em Lodebar que se encontrava agora Mefibosete. Imagine só, se você nasceu para ser rei, você nasceu para ser de uma família real e de repente acontecem situações drásticas na sua vida. Como você se sentiria? Se coloque no lugar de Mefibosete. Agora imagine como que Mefibosete se encontrava, como ele se sentia diante dessa situação. A Bíblia fala que quando ele chegou ao rei, ele nem acreditava. Ele estava tão para baixo, a autoestima dele estava tão para baixo, que ele nem acreditava que ele tinha sido resgatado. Ele falou: como pode você vir com sua bondade? Eu que sou como um cão morto. Olha só como ele se sentia. Era assim que ele se sentia, porque ele havia perdido tudo. E ele até já havia até perdido a esperança. Ele já havia até perdido a esperança de ter dias melhores, porque ele agora era uma pessoa deficiente. Ele morava em Lodebar. Ele foi adotado por uma família que cuidou muito bem, mas não era a família dele. Muitas tragédias vieram acontecer na vida dele. Mas nós podemos ver que quando Davi fala isso, que depois dessas coisas, podemos ver que na vida de Mefibosete há uma graça divina, quando o rei lembra da aliança que fez com seu pai Jonatas. Pois Jonatas, em outra ocasião, havia livrado da morte pelas mãos dos seus próprios familiares. Aí você vê o quê? A graça divina vindo sobre Mefibosete. Né? Então nós podemos ver que a graça divina de acordo com a vida de Mefibosete. A primeira coisa que nós podemos ver é que a graça atravessa a barreira. Por quê? Porque Saul, né, ele tinha uma perseguição perseguiu demais Davi. Na época Davi ainda não era rei, mas Saul perseguia Davi. Talvez Davi poderia ter motivo de sobras, né, de guardar rancor e mágoas, né, e até uma forma de prejudicar mesmo toda a linhagem. Mas ele, por causa de uma pessoa, por causa de alguém. E bem que também essa história que Davi aqui representa um tipo de Cristo, né? E é exatamente isso que Cristo faz nas nossas vidas. E foi assim que ele fez. Ele pegou e mandou chamar, como ele disse: vive ainda alguém da família de Saul? Perguntou o rei. Se existir alguém, diga-me quem é, para que eu use de bondade para com ele, para que eu possa cumprir o voto. Sim, respondeu Ziba, o filho de Jonatas, ainda vive, ele é aleijado dos pés. Olha só o que Davi falou para ele: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Sabe, a gente vê aí uma graça divina. Sabe, muitas vezes é assim que nós nos encontramos, talvez como Mefibosete. Em certos momentos da nossa vida, a gente caminhou e a nossa história foi mal e alguma coisa aconteceu. E talvez você se encontrou no momento que você pensa: poxa, agora não tem mais solução para a minha vida, não tem mais jeito, a minha vida acabou, muitos erros foram cometidos, tudo estragou. Eu quero te falar hoje que Deus, Ele tem a solução.
Deus, Ele é a solução para os nossos problemas. Deus, Ele é a luz que nos ilumina. Deus é a luz do mundo. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E quem anda na luz não andará em trevas. Você pode ter passado por um momento escuro na sua vida, um momento de escuridão, onde era Lodebar. Lodebar era um lugar escuro, Lodebar era um lugar de obscuridade. Lodebar era um lugar onde quem morava lá não tinha identidade como Mefibosete. A identidade dele estava escondida, ninguém sabia quem era, era um lugar de anonimato. Lodebar, lugar de obscuridade, Lodebar, lugar de anonimato, lugar de escuridão. E era assim que Mefibosete se encontrava. E quando Davi se encontra com Mefibosete e que mostra toda a sua bondade, dizendo, olha, assim como eu fiz um voto com Jonatas teu pai, eu vou mostrar toda a benevolência com a sua vida. E eu vou te restituir tudo aquilo que era da família, da sua família, do rei Saul. Olha que nós podemos ver aqui a bondade de Deus. Como Davi aqui foi um bom representante de Cristo, ele estava mostrando aqui a bondade, a graça divina de Deus. Né? Então a graça de Deus, ela rompe barreiras, independente do que situação ele estava passando. Houve aqui um rompimento de barreiras. Naquela época era muito difícil, né? Um rei fazer isso. Mas Davi fez porque ele era diferente. Davi era diferente. Davi tinha Deus. Né? Davi, ele tinha Deus. Ele era totalmente diferente. Então a graça divina também é capaz de restaurar, de promover uma graça restauradora. O que nós podemos ver aqui na vida de Mefibosete é uma restauração. Uma restauração agora familiar. Uma restauração de tudo que havia se perdido. Uma restauração da identidade de Mefibosete. Como quando ele se encontrou com Davi, ele disse, eu sou um cão morto. Mefibosete se sentia a pior pessoa. Imagine Mefibosete aleijado, naquela época não tinha tantas coisas como hoje nós temos, né? Uma pessoa deficiente pode usar um amuleto, pode usar uma cadeira de roda e tem uma forma de amparar, mas naquela época quem era um deficiente aleijado era menosprezado. Ficava de escanteio, ficava para os cantos. Você imagina como ele se sentia? Desprezado, sem uma identidade, sem uma família de verdade. Como foi difícil para Mefibosete passar por aquela situação. Sabe, muitas vezes na nossa vida, nós passamos por situações assim. Você vai caminhando, mas lá no meio do caminho, alguma coisa na sua história aconteceu e você pensou que não tem mais jeito, que não tem mais esperança. Mas tem jeito. Deus, Ele nos dá essa esperança. Deus, Ele pode reverter a nossa situação e mudar toda a nossa história. E Davi disse o seguinte, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Agora, ele foi chamado para sair de Lodebar, da terra de ninguém, da terra do nada, da terra onde era esquecido, da terra onde ninguém estava nem aí, da terra onde havia muitas pessoas carentes, onde tinha muita pobreza. E ele falou, olha, você vai agora comer pão na minha mesa, você vai morar agora no palácio. Que glória, que bênção. Sabe, quando eu estava lendo essa história, por vários momentos eu chorei, por vários momentos eu pensei. Quando eu pensei em pregar essa mensagem, eu pensei porque houve uma situação na minha vida muito interessante há 15 dias atrás. E eu fui meditar para essa história. Olha só o que me aconteceu. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas quando eu tinha 5 anos, eu fui adotada pela minha madrinha. Minha mãe me deu para minha madrinha, que já cuidava de mim desde quando eu era bebê. E eu tinha muito apego com ela. E eu fui adotada pela minha madrinha. Fui muito bem criada, tive uma educação muito boa. E não tive muita convivência com meu pai.
Lá pelos meados dos meus 16 por 17 anos, eu vim agora conviver novamente com os meus familiares, com meu pai, com minha mãe, antes de casar. E foi por pouco tempo que eu convivi com meu pai, mas foi um tempo muito importante e muito especial na minha vida. Mas eu não sabia muitas coisas sobre o meu pai. A história dele não era as melhores. Meu pai, infelizmente, ele vivia, além de viver com a minha mãe, ele também vivia com outras mulheres. Ele teve vários filhos por aí. E quando ele veio a falecer, ele falou: olha, eu tenho 54 filhos. Ele falou para minha irmã: eu tenho 54 filhos. Drástico isso, né? 54 filhos. Aí o que acontece? Eu não conheci, por eu ter vivido muito tempo longe, não ser criada pelos meus familiares mesmo, de verdade. Vivi muito tempo longe. Em 2018 eu morava em São Paulo. Minha irmã faz uma ligação para mim e fala assim, manda uma foto no WhatsApp e várias fotos. Eu falei assim, aí, quem são essas pessoas? Ela falou assim, sabe essa pessoa aqui? Eu digo, sim, quem é? Ele é o nosso tio. Ah, é? Nossa, que interessante. Como você conseguiu essa foto? Ela falou, não sei, eu nem lembro o que ela disse na verdade. Agora não lembro, sei que ela conseguiu essa foto. Nossa, que interessante. Ela disse, pois é, esse é o nosso tio Carlos, ele era irmão do nosso pai. Eu falei, nossa, interessante. E eu falei para ela, não tem como a gente conhecer? Ela falou, não tem, a gente não sabe o paradeiro dele, não sabe onde ele mora. Porque nós não conhecemos os familiares do nosso pai, não conhecemos. E aí eu falei assim, poxa, seria tão interessante se a gente pudesse procurar e pesquisar e conhecer. Ela falou assim, pois é, eu digo, vamos orar? Eu e ela conversando, eu e minha irmã, né? Minha irmã que mora em Santarém. Vamos orar, né? Vai que de repente a gente consegue encontrar com ele um dia. Vamos, tá certo. Eu me lembro que eu fiz uma oração e nós oramos. Um dia a gente vai se encontrar com ele. Em nome de Jesus, oramos e tal. Isso foi em 2018. Quando foi há 15 dias atrás, eu recebo uma ligação da minha irmã e ela novamente me liga. Eu não podia atender o telefone, meu telefone com problema, só respondendo por WhatsApp. Aí a minha irmã, o que foi? Ela me ligando. Aí ela disse, olha, deixa eu te contar uma novidade. Ela disse, sabe qual a novidade? Eu digo, não, o que foi? Que coisa tão boa que aconteceu. Ela falou assim, tu lembra aquele nosso tio que eu te falei? Em 2018 que eu te mandei a foto e mandou de novo as mesmas fotos. Sim, lembro sim, estou lembrada. Eu falei, pois é. Menina, uma coisa incrível aconteceu. Foi? O que foi? Ela disse, olha, eu estava aqui em casa e recebi uma ligação. E essa ligação era o nosso tio. Mesmo? Era. E sabe o que ele disse? Não. Ele disse que ele gostaria de conhecer demais todos os filhos do irmão dele, os sobrinhos dele. Que o nosso pai falava tanto dos filhos, mas ele nunca tinha oportunidade de conhecer, ele queria conhecer demais. Eles ficaram longe por muito tempo e agora ele com 71 anos e queria conhecer os seus sobrinhos. Eu disse, nossa, eu comecei a ficar emocionada, que interessante. E tem mais, ele vai marcar um jantar e a gente vai se reunir aqui. E alguns filhos que estão de fora, a gente vai fazer chamada e vamos fazer uma chamada com você. Se prepara aí. Eu falei, tá bom, mas como é que eu vou fazer que meu celular está com problema? E eu lembro que eu estava pregando lá numa igreja aqui. Era uma quarta-feira. E eu estava lá do nada, eu nem esperava que fosse naquele dia. Toca meu telefone, toca. Eu digo, e agora como que eu vou atender? Meu telefone está com problema, não estou conseguindo aqui. Aí eu desesperada, eu falei para ela, eu não consigo fazer chamada de vídeo, você não vai ouvir minha voz. E aí tentaram, até que meu cunhado foi e ligou para o telefone do meu esposo. E ele queria muito falar comigo. Gente, eu achei assim, apesar que eu estava assim no meio da rua, querendo compreender as coisas, foi muito emocionante. O que ele falou para mim? Disse, olha, eu sou irmão do seu pai, eu sou seu tio. Eu olhando para você, você parece muito com uma irmã minha, sua tia, Celeste.
Eu e seu pai éramos muito amigos. Você gosta do seu pai? Eu, sim. Nós éramos muito amigos. E há 4 meses atrás eu tive alguns problemas de saúde. Eu fiquei por 2 vezes na UTI. E naqueles dias eu senti muita vontade de conhecer os familiares que eu não conhecia. E eu falei para minha esposa, olha, eu tenho muita vontade de conhecer os meus sobrinhos, o filho do Antônio Ernesto. Do meninão, como ele chamava, apelidava, porque eles se chamavam assim. E eu queria muito conhecer. Aí a esposa dele falou assim, olha, se você quer então conhecer, compra a passagem e vai. E aí, minha filha, eu comprei a passagem e eu vim até Santarém. Santarém era a cidade onde eu nasci, onde morava antes. E ele foi até Santarém e reuniu todos ali. E aí ele disse que naquele dia ele fez aquela chamada. Ele falou assim, olha, só quero te falar uma coisa. Você é uma gadelha. Aí eu fiquei olhando, né, com surpresa. Sabe quando algo te... E eu fiquei olhando, falei, como assim? Né? E ele falava assim como se algo muito importante. Você é uma pessoa importante, você é uma gadelha. Você tem sangue de gadelha. Falou para mim, aquilo foi muito forte, eu fiquei no meio da rua mesmo assim, porque eu estava lá, né, querendo falar. O que é que eu pude, o que é que Deus ministrou no meu coração aquele dia? Deus ministrou no meu coração que Ele me ama tanto, assim como ama você também, que Ele fez questão de usar um familiar meu, só para novamente registrar quem eu sou, quem é a minha linhagem, de onde eu vim, que eu sou importante. Eu já sabia de todas essas coisas, mas Deus falou assim, eu faço questão de te honrar e de dizer que você é de honra. E sabe, Deus, Ele faz assim nas nossas vidas. E Ele usou esse meu tio que veio de longe. E a minha irmã falou que ele disse para ela assim, olha, você gostava do seu pai? A minha irmã disse sim. Quando você olhar para mim, você lembra do seu pai. A minha irmã falou assim, tio, tudo que o nosso pai não fez por nós, o senhor está fazendo agora. O senhor está falando cada palavra. E a minha irmã falou que esse nosso tio chorava muito. A minha irmã falou de Jesus para ele. E eles se encontraram, ele foi no live e conversaram muito. E minha irmã falou de Jesus para ele, orou com ele, ele tem 71 anos. E eu, sabe o que eu senti? Nessa hora eu senti que Deus estava restituindo tudo aquilo que se havia perdido na nossa história. Por quê? Porque meu pai, depois contando a história, já tenho que terminar essa história. Meu pai, pelas histórias, ele era de uma família muito boa de Belém, lá no Pará. Fazia faculdade de medicina por 2 anos, junto com esse nosso tio, Carlos, que fazia engenharia química. Disse que eles eram muito amigos. E lá um dia ele soube a história que o seu pai havia traído sua mãe. E diz a história, segundo a minha irmã me contou, que ele ficou muito decepcionado. Diz que meu pai ficou muito decepcionado. Diz que a decepção, sabe aquele filho mais velho que cuida das coisas do pai, que vive com o pai? Era assim o meu pai. Diz que a decepção foi tão grande, eu só vim descobrir, gente, isso depois. Depois de história, a gente contar a história, eu descobri. Diz que a decepção da vida dele foi tão grande que ele pegou e foi embora para outro lugar. Largou a faculdade de medicina, largou tudo para trás e foi embora. Os outros irmãos todos se formaram. Um é advogado, outro é engenheiro, outro é médico. E ele ficou-se como se fosse a única ovelha negra da família. O abandonado, o esquecido, o que saiu de casa. E através dele veio a linhagem, veio eu, veio minha irmã, meus irmãos. E Deus me trouxe à memória todas essas coisas. E Deus estava falando comigo assim, tá vendo? É assim que eu te honro. Você é uma pessoa de honra, porque você sempre fez a minha vontade, você sempre andou nos meus caminhos, você procurou fazer o que é certo. E eu sempre vou te honrar. E sabe, eu creio que Deus, Ele fala a mesma coisa para mim e para você hoje. Sabe, se você andar na luz, se você anda com Deus, se você vive para Deus, Deus, Ele sempre vai te honrar. Se você, em algum momento da sua vida, você perdeu algo,
Se algum valor foi perdido, eu quero te falar hoje que Deus ele vai restituir para você. Talvez como eu que nem andava procurando por isso, uma oração só eu fiz. E Deus assim fez. Sabe quando Deus ele olha, ele conhece o nosso coração e ele faz segundo o desejo do nosso coração? Deus olhou para o meu coração e viu. E ele fez assim. E eu creio que Deus assim também, ele vai fazer na sua vida. Se algum momento da sua vida você se perdeu, você ficou triste, você se decepcionou, Deus ele vai restituir. Vai restituir a tua família, vai restituir teu lar. Deus ele vai restituir, porque Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de restauração que restitui no momento e na hora certa. Se você pensa que Deus se esqueceu de você, Deus não esqueceu de você. Você pode ter passado assim como Mefibosete passou um tempo em Lodebar. Talvez você deve ter passado também só um tempo em Lodebar. Mas Lodebar não é o teu lugar. O teu lugar é em Jerusalém, na casa do rei. Lá onde Davi chamou e trouxe ele de Lodebar para Jerusalém. Jerusalém é um lugar de paz. Jerusalém é lugar de bênção, de prosperidade, de pão, de comida. Sabe, é lugar de comunhão, onde Deus vai saciar a sua fome. Deus vai saciar a sua sede. E Deus vai te iluminar, porque Ele disse, eu sou a luz do mundo. E quem anda na luz jamais andará em trevas. Se você em algum momento se travou pelo caminho, eu quero te falar que Deus hoje está tirando você do meio do caminho, destravando a sua vida, e você vai continuar e vai morar na casa do rei. Aleluia! Deus fez você para caminhar na presença dele. Deus te fez alguém importante. Deus te conhece pelo nome. Deus te fez assim porque ele tem o melhor para a sua vida. Você não é um caso perdido. Não foi porque a sua vida não foi boa que você não vai continuar, que você não vai prosseguir. Deus ele faz assim. Deus ele tira você do nada e te coloca no lugar de honra. E eu acredito que Deus colocou isso no meu coração para trazer para vocês. Para mim não é fácil estar contando toda essa história da minha vida para vocês. Talvez eu nunca nem contei essa história. Mas Deus colocou no meu coração firmemente para trazer isso para vocês hoje. E eu acredito que existe alguém aqui que Deus está ministrando o seu coração. Deus vai te colocar em lugar de honra. Deus te tira lá de Lodebar, lugar de tristeza, lugar de sofrimento, lugar onde há ausência de luz, a escuridão, e te traz agora para Jerusalém. Te traz para Jerusalém, lugar de paz, lugar de bondade, onde você pode experimentar a bondade e a fidelidade de Deus. Assim como experimentou Mefibosete a bondade e a fidelidade de Deus, usando uma só pessoa. Ele usou uma só pessoa, usou Jonatas, o pai de Mefibosete. Então, Jerusalém é lugar de restituição. Quando Davi chama Mefibosete, traga ele para Jerusalém. Agora ele vai sentar no palácio e vai comer na minha mesa. E não somente isso, eu vou restituir tudo aquilo que era do seu pai Saul. E aí a história vai falando mais na frente que Mefibosete começou agora a desfrutar de tudo aquilo que era do seu pai, dos seus familiares. Começou a desfrutar. Ele recebeu agora provisão. E todos aqueles que andavam com ele agora passaram a ser seus empregados. E ele agora tinha tudo. E Deus, ele nos criou para sermos abençoados, para sermos prósperos, sabe? Eu quero te falar hoje que Deus, ele vai prover na sua vida. Não sei o que você está passando, a situação que você tem vivido, mas Deus, ele vai trazer provisão. Assim como ele trouxe provisão na vida de Mefibosete, ele vai trazer provisão na sua vida também. Nada vai te faltar, porque o nosso Deus é assim, é um Deus de provisão. E quanto mais você vive para Deus, quanto mais você anda na luz de Deus,
mais Deus ele traz provisão para você. Nada vai te faltar. Como disse o salmista Davi, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só quem fala isso é alguém que tem certeza de um Deus poderoso. Só fala isso quem tem certeza do Deus que está servindo. Se você serve esse Deus, Deus é um Deus de provisão. Eu quero te falar hoje que Deus é um Deus de provisão, que providencia tudo o que você precisa. Nada vai te faltar. E cada vez que você caminha com Deus, que você vive com Deus, Ele te dá a provisão. Deus, Ele te fez assim. Eu queria que você ficasse de pé agora. E eu queria só orar por você. Sabe, Deus, Ele conhece o nosso interior. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa vontade. Ele conhece a minha história e a sua história. E assim como Ele honrou Mefibosete, Ele quer honrar as nossas vidas com sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em Efésios 3:20 diz o seguinte: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória para sempre. Então, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que já opera em nós. Se você é nascido de novo, se você tem Jesus no seu coração, opera um poder sobrenatural na sua vida, que te faz vencer qualquer batalha, qualquer barreira, qualquer dificuldade. Há o Espírito Santo que habita no teu coração, que faz mudar toda a tua história.